ano, Ricardinho Matemática na área, mais uma vez com vocês, exatamente. Vamos dar continuidade à nossa aula, porque a aula anterior a gente falou sobre Teorema de Pitágoras, que é dentro do triângulo retângulo, e hoje vai dar continuidade a esse triângulo retângulo com outros elementos que compõem aí esse triângulo. Triângulo retângulo porque você sabe que forma 90 graus. Então, o triângulo que tem 90 graus a gente chama de triângulo retângulo. Vocês já viram isso aí conosco. E aí organiza tudo direitinho aí em casa, deixa tudo aí, caderno, lápis, borracha, tudo direitinho para vocês estar bem direitinho com a gente. Hoje estão conosco aqui a nossa intérprete Jéssica Anjo, dando aquele show, abrilhantando aqui ainda mais essa aula, deixando inclusiva, dando aquele show de sempre, porque Jéssica é top, né? Top, top, top. Aproveita e aprende aí a linguagem de sinais, ao mesmo tempo que eu vou falando, ela vai fazendo, sendo a intérprete, e vocês vão aprendendo ainda mais aí, tá certo? Vamos embora. Ó, esta aula, ela passa na TV Nova Nordeste, né? No canal 22, você consegue assistir aí, ponto 1, ponto 2. Você vai localizando e talvez você esteja nesse momento assistindo. Vai anotando tudo direitinho aí na TV Nova Nordeste. Também eu queria que você estivesse conosco nesse momento, e você ainda pode, nesse momento, estar no aplicativo. Como assim, Ricardinho, um aplicativo? O aplicativo Educa Recife. Esse aplicativo faz com que você converse com o Ricardinho, tire suas dúvidas ao vivo. Olha que massa. Então você consegue, numa boa, pegar a câmera do teu celular, vem pra cá, ó, aponta pra cá, aí vai gerar o link, esse link você vai conseguir clicar lá e baixar o aplicativo aí, Educa Recife. Você coloca a sua matrícula, sua senha e consegue conversar com o Ricardinho e com a pessoa que estará no chat. Daqui a pouco eu vou apresentar a vocês essa pessoa. Também pode assistir também pelo computador. Ricardinho, o celular, eu não estou com ele aqui, você pode ir lá no Google colocar Educa Recife, vai pegar o link que tem lá, o IPTV, clica lá, bota a sua matrícula e senha e também consegue entrar nessa aula e desenvolver numa boa aí, você que é aluno da rede municipal do Recife. Show de bola, não é isso? Esse aplicativo é bem importante porque ele tem muitas aulas lá, né? No repositório dele tem aulas à vontade do 9º ano, do 8º, de outras séries. Então dá para você assistir aula numa boa. Esse aí é o processo que você pode fazer para baixar o aplicativo, tá certo? E quem está no chat hoje, eita, a nossa parceira Marta Lopes, parceira do 9º ano, fala com meus alunos aí. Olá, queridinhos e queridinhas do 9º ano, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula show com Ricardinho Matemática, o jogador caro. Vai que é tua, Ricardinho! Falar em jogador, ó, Ricardo Rocha, ex-zagueiro da seleção. Olha aí, não sou filho dele não, hein? Calma aí. Vamos embora desenvolver aqui, ó. Você que não é da rede municipal, não fica triste não. Tem o canal do YouTube para você nos acessar lá, ó. Lá tem uma playlist completa, é livre. Você pode acessar, você pode se inscrever no canal. E aí quando você se inscreve no canal, você ativa os sininhos de notificações, porque quando tiver aula de Ricardinho ou de outro professor ou professora, você consegue numa boa aí saber que está acontecendo essa aula. Seja lá ao vivo ou seja lá esta aula que esteja já só dando a notificação para você que já foi gravada. Você consegue assistir numa boa, sem problema algum. Tem do EJA, tem do Onda Tech, que é preparação para a escola técnica, tem várias aulas lá. Tem 8º ano, 7º ano, 6º ano, tem travessia, tem o EJA, ou seja, tem vários caminhos para você assistir lá e tirar dúvida de um assunto que você esteja com dificuldade, tá bom? Olha só. Hoje o triângulo retângulo a gente consegue desenvolver numa bola, tengo. É exatamente. Você observa que esse triângulo que você está vendo aí para você nesse momento, ele tem um formato de triângulo retângulo. É, Ricardinho, que é esse daí, só que agora ele tem numa posição meio diferente. Você observa que ele tem a formação de 90 graus nesse momento, esse triângulo azul que está aí na sua frente, né? A gente aprendeu ontem que tem uns nomezinhos aí para cada lado deles. A gente vai revisar esse nomezinho hoje para desenvolver com vocês. Esse tem outro formato de triângulo retângulo, ó, pode ser nessa posição também. Pode aparecer nessa posição que foi o triângulo retângulo da musiquinha que vocês já observaram lá, tá bom? E também vocês observem, ó, que pode formar esse 90 graus, que a gente vai trabalhar mais esse tipo hoje de triângulo. Só que tem umas nomenclaturas que a gente aprendeu ontem. Aí tem esse triângulozinho aí. E a gente aprendeu que nesse triângulo tem os lados. E cada lado tem uma nomenclatura específica, né? A gente sabe que tem
os catetos e tem a hipotenusa. Ricardinho, o que é cateto? Ricardinho, o que é hipotenusa? Hipotenusa nada mais é do que o maior lado do triângulo, tá certo? E os catetos é os que estão subindo verticalmente aí, né? Que está formando a altura ou que está ao lado aí do ângulo 90 graus. Vocês vão saber os nomes de cada um. Então tem a hipotenusa, cateto e cateto, para poder desenvolver. Então você sabe que tem cateto, cateto e hipotenusa, e aí fica fácil. E saber que sempre a hipotenusa, ele é oposto a 90 graus, tá? À frente de 90 graus, você lembra que isso vai ser a hipotenusa. Uma boa, tá bom? Então, eu tenho uma altura, que é um dos catetos, e esse cateto em si, ele está formando a altura dele porque está ligado aí a 90 graus. Observe aí que está bem junto, bem rente a 90 graus, de uma forma vertical, subindo. Você está observando aí que está tendo a altura. Observe bem. Tem também o outro formato de triângulo que pode ter altura para vocês também. Observe que eu posso girar, espelhar esse triângulo e a altura do outro lado da mesma maneira que você está enxergando aí. E tem o outro cateto embaixo, que é chamado cateto adjacente. E esse cateto adjacente, ele é formado quando a gente vê muito trigonometria, que é outro assunto, que também é exigido o triângulo retângulo, tá bom? E a hipotenusa e o maior lado do triângulo. Aí eu tenho um triângulo todo azul, que tem um formato aí para vocês, e a gente vai ter algumas fórmulas, além de Pitágoras, que foi a nossa aula anterior, outras fórmulas que a gente vai desenvolver através do triângulo retângulo. Por isso que é uma continuidade dessa aula. Tem a hipotenusa, que é o maior lado, e tem os dois catetos, né, que a gente já viu aí. E essa hipotenusa, obrigatoriamente, é oposto, é na frente de 90 graus. Lembra disso, tá bom? E agora, quando eu tiver esse tipo de triângulo aí, eu vou ter uma altura diferente. Eu vou traçar do vértice onde está o 90 graus até embaixo, vai formar outro ângulo 90 graus embaixo, e isso vai ser chamado de altura. Quando eu vou ter essa altura, aí eu vou ter um formato diferente, eu vou ter um momento diferente que eu vou ter outras fórmulas, porque vai gerar outros elementos, vai gerar projeção, vai gerar cateto. Vocês vão observar bem aí como é que vai ficar. Observa, ó. Eu tenho de verde, aí uma sombra, de vermelho também outra sombra. Sombra de quê, Ricardinho? Sombra dos catetos. Que catetos são esses? A gente vai ver aí os elementos que a gente vai compor ele, tá bom? A gente vai chamar isso de projeção, essa sombra. Ricardinho, como assim projeção? Lembra lá você no sol, de boa, né, professora Marta? Eita! Pega no bronze. Pega no bronzinho. Você observa que quando estiver lá, ô, delícia, massa, vai ter uma sombrinha ao seu lado, né? Se você tiver lá o sol do meio-dia, observe, se tiver lá embaixo, eita, danoso, pai, você descobre que vai ter umas sombrinhas aí específicas para cada um de vocês. Faça o teste, se não estiver fazendo sol nesse momento, vá para abaixo ou em diagonal da lâmpada do seu quarto e fique próximo aí à parede. E se essa parede for branca, vai destacar mais ainda. Vocês vão ver que vai ter sua sombra passando do lado do outro, porque a luz bate em você e tem uma projeção. Faça esse teste aí que eu quero ver se você consegue numa boa, tá bom? Você observa que vai ter essa projeção, essa sombra, e vai precisar de muita água. É precisar de água para poder você se hidratar. Por que eu botei o relógio aí ao sol do meio-dia? Porque o sol do meio-dia, gente, é quando é o sol mais forte. E aí você consegue ter a formação de 90 graus em si. E aí você não vai caminhar e correr no meio-dia não, misericórdia, hein? Tem um horário certo para fazer isso aí. Isso complica para você. E aí observa bem. Quando você está lá, o sol do meio-dia, e se você já está vendo a miragem lá, ó, eita, aquele calor, aquela miragem lá e tal, aí você vai observar que vai botar, por exemplo, uma estaca ou algo lá como sequência, por exemplo, uma vassoura ou um cabo de vassoura no sol. Aí você vai observar que vai ter uma sombrazinha, né? Como assim, Ricardinho, uma sombra? Ó, se eu botar em pé, de cabeça para baixo, que seja lá, você observa, vou deixar só o cabo de vassoura que é melhor. Aí você vai ver, eita, ficou difícil de ver a sombra, porque está exatamente formando 90 graus, está abaixo do sol, né? Mas se você botar um pouquinho diagonal, sem sombra nenhuma, 90 graus, né? Fica lá bem, né? Não dá para ver quase nada. Mas se você botar aí inclinado um pouquinho, preste atenção, bebê, inclinado. Quando você observa, vai ter uma sombra assim.
a sombra dele aí, ó. Eita, do lado. Tá vendo? A hipotenusa tem uma sombrinha, a parte preta aí, observa bem. Isso, muito bem. E se colocar do outro lado, né? Será que também vai? Isso aí vai ser uma sombra, né? Mas se colocar do outro lado, ó, reto, é difícil ver a sombra, porque eu estou exatamente formando a altura que é 90 graus. Mas se eu tiver em outra diagonal, também tem uma sombra. E esta sombra aí, você observa bem aí, ó. Ó, opa, olha a sombra, veio da onde? O sol bateu aí no cabo de vassoura e gerou uma sombra. Observa bem isso aí, que vai ser uma projeção. Isso é chamado projeção. Na linguagem geométrica, a gente chama essa sombra de projeção, tá bom? Que a gente vai entender bem isso. Projeção, sombra, sombra, projeção. Então, observe bem. Essa projeção, veja, eu tenho um cateto que está de roxinho na tela e a projeção dela é preta, observa bem. E tem um cateto que é verdinho, né? E a projeção também é verdinha, observa aí que está fazendo a sombra dele, só que é um verde diferente para você perceber a diferença de um para com o outro. E a altura se tornou aí a haste vermelha, né? Ou como se fosse o cabo de vassoura, que é a altura aí vermelha. Só botei cores diferentes para você identificar bem aí, tá bom? Então eu tenho uma sombra gerada por uma projeção através do sol, está inclinado, observa. E do outro lado também a gente consegue ter uma sombra através de uma projeção, numa boa, tá bom? Com isso, eu vou conseguir montar esse triângulo retângulo aí. Observa bem esse triângulo retângulo que eu vou ter como principal foco agora a minha altura. Observa, essa altura aí, ela não dá sombra em nada, porque está formando exatamente em 90 graus. Mas eu tenho aí um cateto azul, dando uma projeção preta, uma sombra preta, e tenho um cateto verde, dando uma sombra verde também, mais clara um pouco. E você sabe que eu chamei essa hipotenusa, ó, foca aqui em mim agora. Essa hipotenusa aqui, ó, esse azinho, observa bem aqui, é oposto a 90 graus, observa bem ele aqui, ó. E aí, essa hipotenusa é a somatória entre essa projeção mais essa projeção. Quando eu somo essas duas projeções, eu tenho o que eu chamo de hipotenusa. Também a gente vai ter outros elementos aqui na tela. Eu tenho esse Bzinho aqui, que é um cateto, né, que vai ser um lado dele, tá bom? Eu vou ter um outro lado também, que eu vou chamar de C. É como se fosse um Bzão aqui oposto a C, ó. Um Czão aqui oposto a C. E um Azão aqui oposto a, que é como se fosse o oposto. E vai ter as projeções. Como assim? Também tem a altura, né? Antes das projeções, tem a altura aqui. E tem as projeções. Que projeções são essas, Ricardinho? Observa. Se eu tenho C aqui, eu tenho uma sombra, uma projeção M. E se eu tiver B aqui, eu tenho uma sombra ou projeção que vai ser outra letra que eu vou chamar de N. Você pode chamar de qualquer letra. Mas lembre-se, a letra que você chamar, vai ter que usar elas na fórmula específica. E eu vou trabalhar aqui algumas fórmulas, e essas fórmulas vai ser de acordo com esse fundamento que eu montei para cada um de vocês. Então, observa bem. Vai ter umas fórmulas hoje que a gente vai trabalhar. E cada um tem uns elementos aí que tem uns nomes. Eu tenho altura, eu tenho projeção, eu tenho aí os lados, que é chamado de cateto, tá bom? E eu vou precisar de cada um deles para montar as fórmulas específicas, tá bom? Observa bem. Tenho aí todo bonitinho, se você quiser tira seu print nesse momento, aí, né, esses elementos se compõem um triângulo, tá bom? E aí a gente vai começar a montar algumas fórmulas. Eu tenho cada um elemento, vou dizer para vocês agora. A hipotenusa é o maior lado. Além da hipotenusa, a gente vai ter aí os catetos, que é B e C. Eu tenho também, além da hipotenusa e os catetos, eu tenho as projeções. Uma delas é o M, tá bom? Que é a projeção em relação a C, tá bom? Eu tenho outra projeção que é N, de navio, tá certo? Que é a projeção em relação a B. Então, eu já tenho aí as projeções, tenho as sombras em si para vocês. E tenho a altura relativa à hipotenusa. Por que, professor, a altura em relação à hipotenusa? Porque a hipotenusa é esse A aí que está embaixo e a altura que está formando 90 graus a ela. Eu chamo a altura em relação à hipotenusa, ou relativa à hipotenusa, tá bom? Cada um de vocês. E aí a gente já sabe que tem esse triângulo. E agora a gente vai começar a perceber como é que eu posso usar na forma prática e na forma formal. Por que eu botei esse desenho aí de prático, formal, formal, prático? Porque a gente usa na prática, no dia a dia, questões associadas a esse tipo de assunto. Na aula anterior,
a gente já viu em Pitágoras que podia botar a altura da escada do bombeiro, a gente podia botar a inclinação de uma porta, a gente viu várias situações, problemas que poderia acontecer, e aqui não é diferente não, pode usar também vários problemas, só que hoje a gente vai focar um pouquinho mais na utilização deles em relação a como é que eu vou montar essas fórmulas, e que fórmulas são essas que a gente vai apresentar para cada um de vocês, tá bom? Observa bem, digamos que eu tenho uma régua, né? Você também em casa pode ter uma régua, e você pode pegar um papel nesse momento, e com algumas medidas que eu vou dizer para vocês, você vai montar esse triângulo retângulo que eu vou colocar agora. Então pode pegar uma reguinha agora, se quiser, nesse momento, e você vai medir aí, nessa régua, uma altura de 9,6, uma projeção de 7,2, uma outra projeção de 12,8, o cateto C, ó, tá as coresinhas para vocês aí, observem, vai ser 12, o outro cateto 16 e o A 20. Tente você em casa montar aí com régua, com tesoura, sem ponta, viu? Sem ponta, com lápis, e aí vai tentando fazer esse triângulo retângulo aí. Tenta ver se você consegue fazer. Se não tiver as cores específicas que está na tela, pode ser com outras cores ou sem cor alguma, apenas você fazendo com lápis ou uma caneta, e com a régua você pode montar esse triângulo retângulo sem problema algum. Tenta fazer aí para ver como é que fica, tá bom? E aí a primeira fórmula que eu vou ver hoje com vocês, que é quando tem 3 elementos, o B, o A e o N. Ô Ricardinho, como assim B, A, N? Veja, eu tenho um dos catetos, eu quero saber ele, e eu sei quem é a projeção em relação a ele, eu sei quem é N e sei quem é A. Ou eu não sei quem é um desses 3, eu posso usar, sabendo os outros 2, usar essa fórmula. O segredo é você dizer assim, eu tenho essas fórmulas que são 6, são 5 mais A igual a M mais N. Eu tenho que saber as 6 fórmulas e dizer, eu vou aplicar aonde, em qual problema, em que situação eu vou aplicar essas fórmulas específicas. Isso aí é uma prática que você vai ter aí constantemente. Então, observa bem, essa primeira fórmula, B ao quadrado é igual a N vezes A, ou A vezes N, tá bom? Também a gente pode ter a outra projeção, que é do outro lado, que é C ao quadrado igual a M vezes N. M vezes A, desculpa, ou A vezes N. Então, você pode fazer essa relação de uma projeção ao quadrado igual a N vezes A, ou A vezes N, e do outro lado, C ao quadrado igual a vezes M, ou M vezes A, tanto faz. 2 fórmulas até agora, usando os 2 catetos e as projeções. Agora a fórmula é em relação à altura e às projeções. Quando eu tiver a altura e as projeções, é N vezes M. H ao quadrado igual a N vezes N. E aí a gente pode usar essa fórmula específica. Vai anotando aí tudo direitinho no teu caderno, tá bom? Então, eu tenho uma outra fórmula um pouquinho mais específica, que é quando eu uso agora 4 variáveis. Eu tenho a altura, eu tenho a hipotenusa, AH, tá certo? Eu tenho também os 2 catetos, B e C. Quando eu tiver faltando um deles, eu posso usar essa fórmula. Agora tem 4 elementos, 3 deles conhecidos e um desconhecido. Você pode usar essa fórmula também. Tem a outra fórmula, que aí tem um xizinho, mas é um mais, que eu vou passar aqui para aparecer um mais. Para vocês, observe bem, é um mais, que é o teorema de Pitágoras, tá bom? Que a gente viu na aula anterior, que é a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. A soma dos catetos ao quadrado, lembra disso, tá bom? Não esquece isso aí. Além disso, eu tenho aí a relação das 5 fórmulas para vocês. Foca aqui em mim agora. Além dessas 5 fórmulas, eu tenho aqui na tela de vocês, observa aqui, ó. Foca aqui em mim, ó. Que eu vou ter esse triângulozinho aqui, e esse triângulo, a letrinha A, é igual a M mais N. Não está na relação das fórmulas que estão aí com vocês, mas quando você pega aqui a letrinha A, vai ser igual a M mais N. Ó, a letrinha A é M mais N. Observa bem. Você vai somar os elementos. Não está na relação aí, mas é lógico isso. Quando eu pegar a letrinha A, é M mais N. Observe bem aí que eu tenho essa relação para desenvolver 6 fórmulas. Tá, Ricardinho, mas como é que eu aplico e como é que eu vou desenvolver? Vou botar o primeiro problema aí para vocês, ó. Se eu tenho esse triângulo retângulo aí, e eu tenho que a altura é Z, que eu não sei quem é Z, a altura. E eu tenho uma projeção que é 16 e a outra projeção que é 25. Aí eu pergunto, qual é a fórmula que eu vou usar para descobrir o valor de Z?
E aí, veja, eu tenho... O que é que eu tenho? Eu tenho uma altura desconhecida e tenho as duas projeções. E dentro daquelas relações de fórmulas, tem uma delas que trabalha a altura e projeções. A gente vai em cima dela para poder desenvolver. Eu tenho altura e projeções. Se eu tenho altura e projeções, eu vou usar qual dessas fórmulas que está aí? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta? E aí, parabéns você que disse a terceira fórmula, porque eu tenho h ao quadrado igual a n vezes m. E no problema da gente, ó, eu tenho lá o h, o m e o n. Então, eu vou usar aí a terceira fórmula. E aí vai ser z ao quadrado, que é h ao quadrado, z, né? Igual a n vezes m. E n é 16 e m é 25. E quanto é 16 vezes 25? Quando você multiplicar 16 por 25, você vai obter 400. E qual é o valor que ao quadrado vai dar 400? É 20. Porque 20 vezes 20 vai dar igual a 400. Então, a altura é igual a 20. Vou fazer mais um problema com vocês. Observe bem. Ó, na verdade, eu vou nem fazer. Vou colocar um desafio para vocês, né? Para vocês desenvolver aí. E vou comentar ele um pouquinho para que vocês vão. Eu vou responder aos pouquinhos ele, mas eu quero que vocês façam no final. Que desafio é esse? Ó, eu tenho aí 12, 5, 13 e H. Eu tenho 4 elementos. E aí eu deixei essa imagem aqui do chat para vocês, porque eu quero que vocês comecem a comentar aí, tanto no YouTube quanto no aplicativo, tá bom? Para mim, como é que você vai desenvolver e responder essa questão. E se você não resolver ainda durante esta aula, você pode resolver essa questão sem problema algum e tirar aquele print e marca Ricardinho lá, ó, lá na rede social, e você consegue dizer, ó, acertei, Ricardinho, ó, e eu vou lhe repostar numa boa, sem problema algum, tá bom? Você vai lá no Instagram e bota lá, e Ricardinho consegue desenvolver, Ricardinho Matemática, tá bom? Então, o que é que tem aí? Eu tenho 12, tenho 5 e tenho 13, tenho H. Qual das fórmulas eu iria usar para descobrir o valor de H? Se você estivesse fazendo aí digamos ali, a porta inicial, a parte essencial do telhado da sua casa, por exemplo, tem que colocar 3 centímetros de um lado, no caso lá seria metro, né? 12 numa parte do telhado, uma calha, e 5 do outro. Quanto seria a altura dessa madeira para você fazer lá específica? Quanto seria? Aí a gente ia fazer uma fórmula específica para poder desenvolver. Aí, para lhe ajudar, eu vou botar as fórmulas aí e comparar. Olha aí, Marta, como você é bonzinho com esses meninos. Muito bem. Então, botei o triângulo com todas as letras e botei o triângulo com a pergunta. Então, comparando o triângulo de cima com o triângulo de baixo, qual das fórmulas eu iria usar para calcular? Só que eu não vou dizer não, você que vai pesquisar e você vai ficar com tarefinha de casa para poder desenvolver numa boa, tá certo? Então, qual seria a fórmula específica que você iria usar para calcular o valor de H? Então, isso aí, professora Marta, quer dizer que consegue aí desenvolver na alvenaria, em outros elementos, situações como essa, não é isso? Isso mesmo. E você trouxe esse exemplo conteúdo, aí, né? esse exemplo, com riqueza de detalhes. E aí conseguiu identificar todos os elementos do triângulo retângulo. O estudante consegue facilmente saber quem é quem, trabalha como é que se comporta na fórmula, e fica fácil para ele compreender. Está bastante detalhado. Eu acho que vão acertar, viu? Eu tenho certeza que o aluno aí vai acertar. Nosso aluno, né? Nosso aluno vai conseguir, numa boa, chegar à solução desse problema. E eu disse a vocês, isso poderia ser lá, a parte de cima lá do telhado, e descobrir como é essa alturazinha aqui, ó. Qual o pedacinho de madeira que eu vou colocar ali para estar bem firme e não fazer nem excesso e nem faltando para não cair o telhado, né? Então a gente sabe que vai ter que fazer bem direitinho para não dar problema nenhum aí na situação problema. Então, a matemática, a geometria em si, ela serve para isso, para a gente desenvolver situações, problemas e resolver ele no dia a dia. E através desses cálculos que a gente vai desenvolvendo. Então, quero que você tire seu print, tente fazer essa questão, marque lá, Ricardinho. Eu vou dizer se está certo ou não. Vou repostar você que você está conseguindo fazer numa boa aí. Ricardinho Matemática, tá bom? Lá no Insta. Faz isso aí que eu quero ver se você consegue numa boa. E também no YouTube, você comenta lá e diz a resposta da questão, Ricardinho, é tal. Aí eu vou dizer se está certo ou se está errado. A gente vai ver aí como você vai se comportar durante todo o tipo de
de questão que está desenvolvendo. Porque a gente já fez exemplos, fez o que Marta falou, detalhou cada elemento do triângulo retângulo, e agora eu quero saber se você consegue sozinho desenvolver esse tipo de questão. Só lembrando que eu tenho 3 valores conhecidos e um valor desconhecido. Então, qual dessas fórmulas eu vou precisar usar para poder desenvolver numa boa? E aí, qual é que eu vou desenvolver? Se eu passar o slide aqui, você vai ver a resposta. Eu não vou fazer isso, eu quero que você desenvolva numa boa, para poder ver se você consegue desenvolver aí com eficiência esse conteúdo. Porque esse conteúdo, nono ano, também ele é presente no primeiro ano do ensino médio, que será o seu próximo desafio ano que vem. Você lá vai fazer aí esse conteúdo novamente, relações métricas no triângulo retangular, o nome é esse, no primeiro ano, mas você vai usar essas fórmulas específicas para poder você desenvolver numa boa. Então, fazer uma boa base no ano é importante demais para cada um de vocês. Professora Marta, eu não vou dar a resposta não, eu vou deixar esses alunos aí fazer essa questão, porque é um desafio. E aí eu queria que você se despedisse dos meus colegas aí. Eita, olha aí. Pessoal, mais uma vez um prazer estar com vocês. Continue estudando. Outra coisa, procure tirar uma boa nota. Por que tirar uma boa nota? Você aprendendo, a boa nota vai ser uma consequência. E essa boa nota no seu histórico vai servir para você entrar, se tiver interesse, no IFPE. Porque lá atualmente, por conta da pandemia, está aceitando os alunos de acordo com as notas. As melhores notas estão sendo selecionadas para entrar nos cursos técnicos. Então é importante estudar para você se apropriar desse conhecimento e, por consequência, ter boas notas. Continue estudando. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Bom recado aí da professora Marta. Boas notas vai lhe ajudar a ingressar aí nos cursos técnicos do IFPE. Também você vai aprendendo bem o conteúdo. Você tem uma chance de ingressar na Escola Técnica de Pernambuco, Estadual de Pernambuco, os ETEs, né? Lá cai esse tipo de conteúdo lá na sua avaliação. Então, nono ano, essa é a sua chance de você ingressar aí numa escola de qualidade, que já sai com curso técnico, e é importante demais aí para vocês o seu futuro em jogo. Então, estude direitinho para que você esteja bem encaminhado, e no ano que vem já faça a prova do SSA1, vestibular do primeiro ano, sistema seriado de avaliação para poder desenvolver numa boa. No mais, ó, um cheiro para vocês no nono ano. Aguardo cada um de vocês na próxima aula e até as cenas do próximo capítulo. Fui! Tchau!